Olá, eu sou o Thiago Quatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. O episódio de hoje é um repost do Olhares Podcast. Quando a Aline Hack me avisou que iria passar suas férias em Viçosa, aqui, no interior das minhas Minas Gerais, e queria gravar com Elizabeth Cardoso, eu fiquei tão feliz com a ideia que fui logo avisando. Eu vou querer repostar esse episódio. Depois que escutei o episódio pronto, tive ainda mais certeza que precisava compartilhar com vocês. A Aline conversou com a Elizabeth Cardoso e a Lilian Teles. A Elizabeth é agrônoma do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. É parte do grupo de trabalho de mulheres na Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. A Lilian é militante da Marcha Mundial das Mulheres. Engenheira florestal, também integra o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata e o GT de Mulheres da ANA. A agroecologia, para quem não conhece, é produção de conhecimento e movimento social ao mesmo tempo, defendendo um outro modo de produção agrícola e de relação com o alimento, o território e o mundo. Falando assim, parece algo tópico, mas é uma realidade em diversos lugares do mundo, inclusive em alguns bem próximos da gente. Além disso, como perceberemos nesse episódio, as mulheres têm um lugar central na agroecologia. O episódio inteiro está muito bom, mas eu gostaria que vocês dessem especial atenção ao momento em que a Elizabeth fala das cadernetas agroecológicas. Esse instrumento, para mim, é genial. Além de ter sido uma excelente ferramenta de pesquisa, é política pura. Por meio da anotação cotidiana do que as mulheres consumiam, vendiam, trocavam ou doavam, essa caderneta deu visibilidade ao valor daquilo que as mulheres produzem em seus quintais, criando reconhecimento para um trabalho que é quase sempre não considerado. Isso ajuda a avançar no conhecimento sobre a vida das mulheres e sobre a produção de renda nessas famílias, mas também efetivamente empodera as mulheres que participaram da pesquisa. Agradeço enormemente a Aline, do Olhares Podcast, pela autorização para repostar esse episódio. Aliás, se você que está aqui ouvindo ainda não é ouvinte do Olhares, corre e assina o feed delas também. E fique agora com o nosso episódio. Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Começando o ano de 2020, com recadinhos e com muita expectativa para a produção de um conteúdo feminista, não poderíamos deixar de agradecer nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis e é graças a vocês que esse projeto continua no ar. Caso você tenha interesse de apoiar o nosso projeto do Olhares, entra lá, padrim.com.br/olhares, e a partir de R$5 você já conta com benefícios e ajuda o Olhares a crescer. Não esquece, para ajudar o Olhares, padrim.com.br/olhares. E vamos pro episódio? Começando o ano de 2020, gostaríamos de dar prosseguimento a um assunto que ficou lá em 2019 e nós já queríamos conversar sobre, que é agroecologia. Vocês talvez não saibam, mas agroecologia e mulheres têm tudo a ver. Então, nesse momento de férias, nós fomos lá para Minas Gerais. Coincidentemente, no meu período de férias, eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Vocês sabem o que é a Zona da Mata? A Zona da Mata é uma região do sudeste de Minas Gerais que, de acordo com o Wikipédia, representa cerca de 7,6% no PIB de Minas Gerais. E esse PIB de 7,6% tem 9,1% representado pela agropecuária. E essa agropecuária é representada pela agroecologia e pela agricultura familiar, onde muitas mulheres estão inseridas. Nesse contexto, a gente foi lá no Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata para conversar a respeito desse tema tão importante que é: sem feminismo não há agroecologia. E aí você me pergunta, como assim, Aline, sem feminismo não há agroecologia? É isso mesmo, sem feminismo não há agroecologia, e a gente responde isso nesse episódio. A gente começa falando um pouquinho no primeiro bloco sobre o que é a agroecologia, o que ela representa, o que ela representa para as famílias da Zona da Mata e também para mulheres de todo o Brasil, porque a agroecologia está presente no Brasil inteiro.
No segundo momento, a gente fala como mulheres têm se mobilizado nesses contextos de agroecologia para fortalecer vínculos e debater temas para além da agroecologia. E no terceiro momento, a gente fala dos projetos da Zona da Mata e sobre uma cerveja feminista muito especial criada a partir dessas discussões sobre agroecologia e feminismo. E comigo hoje, para discutir esse tema tão interessante, tão importante e tão presente dentro da história brasileira, dividem comigo a mesa hoje. Eu sou Beth Cardoso, sou agrônoma feminista, trabalho no Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata e sou do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia e moro aqui em Viçosa. E também Lilian Teles, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, sou engenheira florestal, também trabalho aqui no CTA, que é o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, e faço parte também do GT Mulheres da ANA. E sou produtora da cerveja artesanal feminista libertária. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Depois do sucesso do episódio da Marcha das Margaridas e da Marcha Nacional das Mulheres Indígenas do ano passado, nós do Olhares vimos que é necessário e presente falar sobre a luta das mulheres do campo e a luta das mulheres dentro de espaços, de todos os espaços, né? E graças a uma indicação que eu tive no Twitter da professora Daniela Rezende, da Universidade Federal de Viçosa. Eu estou aqui no Centro de Tecnologia para a gente falar um pouquinho hoje sobre agroecologia. E aí, pesquisando um pouquinho sobre agroecologia, eu vi que a gente tem que falar sobre agroecologia e mulheres. Mas antes da gente começar a falar sobre agroecologia e mulheres, a gente precisa explicar para as nossas ouvintes o que é a agroecologia, como é que ela se relaciona na nossa vida, por que é tão importante falar dela? De modo geral, quando a gente fala da agroecologia, já vem na cabeça, né, de parte das pessoas essa ideia de uma produção sem veneno, uma produção que respeite o meio ambiente, né, respeite a natureza, uma produção saudável. Várias pessoas também conectam essa ideia da agroecologia com a agricultura orgânica. E, para nós, a gente foi, ao longo do tempo, né, nessa militância com as mulheres também, a gente foi olhando para a agroecologia também de uma maneira diferente, que a gente sempre afirma, né, nós do GT Mulheres da ANA, afirmamos que a agroecologia é isso também, é uma mudança da forma de produção, da forma de se relacionar com, né, a natureza, mas, principalmente, a gente foi incorporando um sentido amplo para a agroecologia, que é entender a agroecologia também como uma nova forma de vida, uma forma da gente também mudar as nossas relações, né, e as nossas práticas entre nós, né, entre as pessoas. E, por isso, a gente sempre fala, a gente foi, né, ao longo dessa trajetória nossa de reflexão, a gente chegou ao nosso lema, que é dizer sem feminismo não há agroecologia. Justamente porque a gente entende que se tem uma produção que tenha... A pessoa pode não utilizar veneno, né? Ter uma produção super diversificada, bastante harmônica com a natureza, mas se essa produção é feita a partir da exploração do trabalho das pessoas, né, ou de relações violentas entre os homens e mulheres, então, para a gente afirma que isso não é agroecologia. E assim, a agroecologia também a gente, né, do CTA, da ANA, da ABA, né, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, a gente considera a agroecologia como ciência, movimento e prática, né? Então, assim, ela não é... Na verdade, a gente não está falando só do modo de produção agrícola. É muito mais amplo do que isso, né? Quando a Lília fala é um modo de vida, sim, é um modo de vida, porque, na verdade, a gente precisa romper com vários produtos, por exemplo, que a gente tem o costume de consumir sem pensar
no dia de amanhã, né? Por exemplo, quando a gente, né, era criança e comprava aquelas coisas cheias de plástico, né? E aquela embalagem, uma caixa, a gente achava lindo, né? Um monte de caixa plástico. E hoje em dia a gente tem que... bom, a gente que é do movimento agroecológico, a gente pensa sobre isso. Né? Então, a agroecologia ela vai muito além da história da produção. Né? E aí, assim, ela não é diferente da agricultura orgânica, que quando a gente está falando que um produto é orgânico, a gente entende que ele é um produto, assim, limpo. Né? Ele foi produzido sem veneno, sem adubo químico, né, com água saudável, né, e uma série de critérios, né, de produção. Mas quando a gente está falando de agroecologia, a gente está falando para além disso. Eu até costumo dizer assim, olha, esse produto é melhor do que orgânico, ele é agroecológico, porque aí a gente está levando em consideração as questões sociais também. Né? Ou seja, não existe agroecologia num latifúndio, né? Ou seja, porque não é sustentável para o planeta o latifúndio. Então, esse modelo de pequenas propriedades, onde você produz com diversidade, você produz sem os insumos químicos, sem os venenos, você respeita todas as pessoas que estão nesse meio de produção, ou nessa propriedade, ou nessa casa, ou nessa comunidade, então isso é agroecologia. Né? Então, assim, não tem... E aí, nisso, entra a questão das mulheres, né? Porque a gente fala o seguinte, olha, se a sustentabilidade ela não vai só para a natureza, né? A sustentabilidade também é das relações humanas. Ou seja, não é sustentável uma família onde uma mulher, por exemplo, sofra violência por parte do marido dela. Essa família não é uma família sustentável. Na verdade, essa família se sustenta a partir do sofrimento daquela mulher. Ela está abrindo mão de muita coisa, muitas vezes ela é vítima de violência, ela pode estar correndo um risco de morte para manter essa família. Então, esse modelo de família ele não é sustentável. Então, assim, isso não pode ser agroecológico. Né? Quando a gente diz assim, olha, sem feminismo na agroecologia, a gente está dizendo o seguinte, se a gente não percebe as questões que as mulheres trazem para o movimento, para a sociedade, como a questão da violência, como a questão da valorização do trabalho dela, como a questão da renda das mulheres, então isso não é agroecologia. Porque a agroecologia fala de relações sustentáveis, né? Então, assim, a exploração da mulher não é sustentável. É interessante você falar dessa questão da sustentabilidade das relações humanas, né? Uhum. Porque a gente fala muito sobre sustentabilidade e, às vezes, não percebe que a sustentabilidade vai para além do consumo, né? Porque acaba que... E, assim, é para além do consumo, mas são corpos sendo consumidos, forças de trabalho sendo consumidas também, né? Então, são pessoas que estão ali trabalhando, têm relações entre outras pessoas, e existe um fortalecimento local também, né? A agroecologia, ela traz isso, esse fortalecimento local, de comunidades, parcerias. Como é que funciona, assim? Acho que a Beth trouxe uma questão que é a gente, quando ela fala, né, que num latifúndio não pode haver agroecologia, o que a gente está dizendo é que tem uma base social que é o alicerce, um dos alicerces desse conceito, né? Então, para ser agroecológico, ou é da agricultura familiar, ou é da agricultura camponesa, ou dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, né, enfim. Então, isso é uma primeira questão. E daí, partindo disso, obviamente, se a gente pensa na agroecologia, a gente necessariamente tem que pensar no fortalecimento das relações locais, né? Então, a gente pensa, por exemplo, em circuitos curtos de comercialização. Quanto mais direta for a comercialização, porque daí é mais interessante, porque você estabelece uma conexão com as pessoas que estão consumindo, e pode, a partir daí, criando relações de confiança, né, relações de solidariedade. De modo geral, quando a gente também trabalha, né, pensando assim, nos mercados da agroecologia, a gente também trabalha, né, com acesso a políticas públicas e tudo, né, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, que para a gente é uma política super importante, porque fortaleceu não só, né, a agricultura familiar e camponesa, né, e essa diversidade aí de modos de vida tradicional, mas também fortaleceu essa possibilidade de comunicação sobre o que é a agroecologia para a sociedade, né? E também colocar isso na alimentação escolar das crianças, né? Você cria todo
um circuito de coisas boas acontecendo, né? As crianças se alimentando bem, têm mais facilidade de aprendizado, ao mesmo tempo em que você fortalece os modos de vida no campo, né? Essas pessoas que, se a gente não cria condições para que elas permaneçam dignamente no campo, hora ou outra elas vão para as cidades, né? E viver em condições muito ruins, assim. Então a gente cria um ciclo virtuoso com esses processos, né? Então por isso que para a gente é fundamental a gente ir estabelecendo redes e laços nos territórios, né? Nas comunidades, né? Nos municípios, né? Nesse conjunto de municípios. A gente aqui, por exemplo, na Zona da Mata, recentemente foi reconhecida pela Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais como um polo agroecológico. Então, tem uma lei estadual que define o que é um polo agroecológico, né? Traz algumas diretrizes e tudo. E a gente está construindo, então, essa ideia do que é o polo agroecológico na nossa perspectiva, a partir das coisas que a gente já vem praticando há muitos anos. Então, na verdade, a Assembleia Legislativa simplesmente reconheceu um processo que é de fortalecimento de laços sociais, de relações de solidariedade, relações de cooperação, de produção científica, de desenvolvimento de tecnologias, de construção dos saberes, que a gente já vem construindo aqui há muitos anos, né? Pelo menos desde a década de 80, quando a gente começa a falar um pouco mais... A gente não, porque na época eu não estava aqui ainda, né? Mas a gente se sente parte desse processo, assim. Mas, enfim, acho que é essa a ideia, né? De como que a agroecologia vai fortalecendo as redes locais e fazendo conexões, né? Entre diferentes redes e tudo, né? Num movimento mais amplo aí no nível nacional, internacional. E fazendo as denúncias das ameaças no território, né? Porque também eu acho que o fato de ter um movimento agroecológico também ajuda a gente a perceber o que acontece ali no campo, que a gente não está sabendo, quem está na cidade não está sabendo, né? Então, por exemplo, a Lília acabou de dizer, a Zona da Mata foi reconhecida por uma lei estadual como um polo de produção agroecológica, né? E, produção orgânica e agroecológica. Agora, ao mesmo tempo, a gente enfrenta aqui a mineração. Então, já teve uma grande ameaça no mineroduto aqui em Viçosa. Agora, a mineração chegou para mais perto da gente ainda, assim, tá, né? No município vizinho. E aqui, inclusive com minério, né? Com muito mais qualidade, né? Aqui é hematita, né? Então... melhor, é mais eficiente que a bauxita, né? Que é o que tem na maior parte da região aqui, e isso é uma coisa que é completamente... a mineração é completamente oposta à atividade da agricultura, né? Então, não podem coexistir a mineração e a agricultura. Então, quando chega a mineração, a agricultura tem que acabar. Não tem como você explorar o subsolo mantendo o solo no lugar, né? Então, assim, isso é uma grande ameaça. E é uma grande incoerência, por exemplo, você dentro de um território, né, de agroecologia, você ter espaço para mineração. Então, assim, isso também eu acho que é um pouco do papel da agroecologia, né? Por isso que a gente fala que é ciência, movimento e prática, e eu acho que essa parte do movimento também é fazer as denúncias, por exemplo, das liberações de agrotóxicos que estão acontecendo, né? Na velocidade da luz. Esse ano foram 400 e acho que 27, não sei, eu perdi a conta. Até o final do ano, de novos agrotóxicos liberados, né? Então, assim, parece que é pouco, né? Então, vamos liberar mais. E aí, só esse ano foram mais de 400 novos agrotóxicos, né? Que estão entrando no mercado, que são liberados para comercialização no Brasil. Então, assim, eu acho que é importante denunciar essa política também, né? Que, de alguma maneira, fere o interesse da sociedade. Hoje, a gente já sabe, né, não tem mais dúvidas que os agrotóxicos causam muitos males à saúde, né? Eu, particularmente, tenho alergia a agrotóxico. Ó, tá vendo? E muita gente nem sabe que tem. Às vezes você pensa, inclusive uma das coisas que o pessoal tem dito muito, eu não sei profundamente, né? Eu ouvi alguém dando essa explicação, mas muito da alergia a glúten, né?
que na verdade não é o glúten, é o agrotóxico usado no trigo, né? E eu, inclusive, sou uma pessoa que tem sensibilidade a glúten aí, e de um tempo para cá, né? Não tive isso a vida inteira, né? Então pode ser realmente pelo uso de agrotóxicos. E o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, fez uma nota, né, associando o aumento dos casos de câncer ao aumento de uso de agrotóxicos no Brasil, né? Então, assim, é uma coisa que mesmo as instituições de pesquisa médicas, hoje, elas reconhecem que é insustentável uma agricultura com veneno, né? Então, fechando o primeiro bloco, a gente já falou um pouquinho sobre essa importância da agroecologia, esse movimento, né, que também é ciência e prática, é uma forma de denúncia, é um novo modo de vida. Eu estou aqui tão feliz de fazer esse programa porque recentemente eu me tornei vegetariana, então eu também já estou trazendo um conforto para o meu coração. E vamos para o segundo bloco. Bem, começando o segundo bloco, nós já falamos essa frase no primeiro bloco: sem feminismo não há agroecologia. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais por que esse virou o grande lema aqui do Centro de Tecnologias Alternativas, da Agroecologia Nacional. Quando eu fui na Marcha das Margaridas, eu vi várias faixas escritas sem feminismo não há agroecologia. Eu queria saber por que não é possível agroecologia sem feminismo, qual é o papel das mulheres nessa construção da agroecologia e também, para além da agroecologia, através desse movimento que a agroecologia está trazendo. Então, esse modo de produção agroecológico, né, e assim, acho que muito pela observação das técnicas, né, que estavam ali no campo trabalhando com a agroecologia, assim, acho que a gente começou a perceber que o modo de produção agroecológica é muito parecido com o modo de produção das mulheres no campo, das mulheres da agricultura familiar, camponesa, tradicional, né? Então, assim, um dos valores da agroecologia, que é a questão da diversidade, né? É o que a gente encontra na horta das mulheres, nos quintais das mulheres. Você vai, aquela profusão de verduras, legumes, frutas, flores, galinhas, né, e uma séria infinidade aí de espécies, né, convivendo no mesmo espaço. E a gente percebeu que aquilo ali, as mulheres, elas tinham uma facilidade muito, muito maior para fazer a transição agroecológica, para se adaptar ao modo agroecológico, né? Porque também é bom dizer que a agroecologia não é uma novidade, né? A agroecologia, ele é um modo de produção tradicional, né? Que ele vem antes do que a gente chama de Revolução Verde, né? Que é aí mais ou menos da década de 50, 60, quando invadem o planeta os tais dos agrotóxicos, né? Que eram na verdade, os resíduos da guerra aí, que não precisava mais. Revolução, né? Entre aspas. Uma revolução muito entre aspas, né? Porque, na verdade, o que se precisava era de mercado para as armas químicas da guerra que tinha acabado. Então, assim, lógico que, né, o capital nunca pode ficar sem dinheiro, né? Então, as indústrias aí das armas químicas passaram a ser as indústrias de agrotóxicos, né? Então, arrumaram outra utilidade para os venenos de matar gente, agora matam insetos, né? E, bom, mas assim, quando vem a história da Revolução Verde, então existe uma debandada do modo tradicional, da produção do modo tradicional para modernização, né? O que a pessoa chama de modernização da agricultura. Então, né, principalmente na década de 60, 70, 80, vem aquela pressão muito forte, políticas públicas também voltadas para o que eles chamam de modernização. Que é isso, era aquele modelo da monocultura, do latifúndio, da mecanização, muito insumo, ou seja, muito adubo químico, muito veneno, porque no modelo desse só assim você produz, né? Num latifúndio com monocultura, só com muito veneno. E aí, assim, então a gente, na verdade, na década de 80, aí, quando começa esse movimento agroecológico no Brasil, é uma retomada do modo de produção tradicional. Mas muitos agricultores e agricultoras já tinham se afastado desse modelo, né? Então, assim, a gente teve que, na verdade, reintroduzir algo que estava aí há muito tempo, mas que em algum momento se perdeu. E aí, nisso, a gente percebeu que para as mulheres era muito mais fácil entender os princípios da agroecologia e adaptar a produção delas a esse modelo, né? E porque muito para as mulheres, elas têm, né, e eu acho que
né, pela maneira como a sociedade se organizou, as mulheres ficaram com a tarefa dos cuidados, da alimentação da família, né? Então, assim, para elas é muito importante, por exemplo, a produção para o autoconsumo. Por isso que a diversidade sempre foi muito fácil para elas, né? E é interessante a gente observar que isso foi para além também dos ambientes rurais, né? A minha avó e a minha bisavó veio da área rural, ela é também daqui da Zona da Mata, ela é de Muriaé. E é Zona da Mata, Muriaé, não é? Isso. Isso eu acertei. E a minha bisavó, quando foi para Brasília, minha mãe, esses dias eu estava conversando sobre isso, e ela falou, sua avó sempre teve ali no quintal umas 2, 3 galinhas e tudo mais, porque existia esse cuidado, Exato. né? As plantas medicinais, né, que elas não deixam longe de casa, porque sabe que quando o menino está com febre, é aquele chá que você vai dar. Né? Então, assim, e aí isso a gente já começou a ver essa aproximação e um grupo aí de mulheres que, na verdade, que eram feministas, que eram também técnicas da agroecologia, começaram a perceber muito uma aproximação entre os movimentos de mulheres e o movimento agroecológico, o movimento feminista, né? Então, a gente começa a fazer um trabalho aí de um espaço de auto-organização das mulheres dentro da Articulação Nacional de Agroecologia, né? E aí a gente vem com esse lema, né? A gente criou esse lema aí num Congresso Brasileiro de Agroecologia, muito para demonstrar o seguinte, olha, se a ciência agroecológica, se os movimentos, né, não perceberem a prática das mulheres na agroecologia, então não é agroecologia. Né? Porque assim, a gente percebe o quanto que o modelo agroecológico é o modo de produção das mulheres, o quanto que elas contribuem para essa produção. Né? Por exemplo, a produção por autoconsumo, geralmente ela não é contabilizada em lugar nenhum. E são as mulheres que brigam, inclusive, para aumentar os seus espaços de autoconsumo na propriedade. Né? Porque geralmente os homens têm uma visão de que é melhor aumentar o espaço de produção para venda, e aí quando você vende, você compra comida. Né? As mulheres que estão mais do campo dos cuidados, elas falam, não, a gente produz a comida saudável, que a gente sabe que vai comer, e o que sobrar, então, a gente produz para venda. Né? Eu vou contar um fato muito curioso aqui, que esse episódio, as pessoas que ouvem o Olhares vão conhecer um outro lado da Aline. A minha família é de agricultores, né, também, e você falando, eu consegui resgatar na minha memória o meu avô brigando com a minha avó, porque a minha avó queria um espaço maior para a horta. Era uma luta constante dela. E você falando dessa gestão da comida para comer em casa, né? A minha avó sempre teve perto da janela ali da cozinha dela todas as ervas medicinais. Tinha o capim-cidreira, o boldo, o poejo, a hortelã, a menta. E ali na hortinha dela existia toda uma programação que ela fazia. Aqui nasce melhor a abóbora, aqui nasce melhor o chuchu, aqui é assim, aqui eu vou plantar as ervas porque eu tiro com mais frequência. Você falando aqui, eu tô conectando todos os pontos. Não, isso é uma coisa que a gente também vem percebendo, né, junto com as mulheres, assim, refletindo sobre isso, como que é o sistema, né, a organização da sociedade na qual a gente vive, como ela vai dando valor, né, só para aquilo que são as relações de mercado. Então, aquelas coisas que se vende são as coisas que são mais importantes, né? E, normalmente, essas coisas são relacionadas ao trabalho dos homens. E aquilo que não se vende, que passa por relações de reciprocidade, de solidariedade, por exemplo, a doação ou a própria produção para o autoconsumo, isso tudo é invisibilizado, como se isso não fosse riqueza, né? Como se isso não gerasse riqueza. Então, a gente tem feito essas reflexões com as mulheres de quão importante é esse trabalho que elas fazem, importante para a segurança alimentar das famílias, importante para garantir a saúde da família, porque é tudo misturado, né? As plantas medicinais com as coisas de comer, e uma coisa que é medicinal é de comer também, e aquilo que é de comer também é medicinal.
E as mulheres, elas manejam um grau de diversidade, assim, que é uma coisa impressionante. Consegue plantar... Hoje em dia está muito comum, né, as pessoas falarem de agrofloresta e tudo. As mulheres fazem agrofloresta nos seus quintais já a vida toda, né, há milênios, assim. Então, a gente olhando para essa forma, né, de produção das mulheres e tudo... A gente tem feito várias reflexões sobre isso, como que a sociedade invisibiliza esse conjunto de práticas, que também tem um conjunto de conhecimentos que estão associados a elas, né? Um conjunto de saberes e, ao mesmo tempo, um valor econômico, que não é monetário, mas que é fundamental para manter as famílias no campo, né? E boa parte dessa produção que as mulheres são responsáveis, elas não ficam só na família, né? Elas circulam na comunidade. Muitas, a gente, nesse trabalho com as mulheres, durante muito tempo, elas falando assim, porque tem além, né, das doações que acontecem na própria comunidade, os parentes que moram na cidade vão passar o final de semana na roça e saem com o carro cheio de coisa, né? E isso, tudo isso, boa parte, né, a maior parte é fruto do trabalho das mulheres, que está alimentando não só as suas famílias, as suas comunidades, mas alimentando a sociedade de modo geral, né? E a gente vê isso, assim, como que os homens, ao olhar para a produção, têm uma visão muito mais vinculada ao mercado, né, a orientar a sua produção para aquilo que vai ser comercializado e não consegue perceber a riqueza disso que é o trabalho que as mulheres têm feito nas hortas, né, nos seus quintais, que é a diversidade das coisas que estão mantendo as famílias, né? Fora a gestão da sazonalidade, né, porque... eu também me lembro que nessa época, nós estamos gravando no verão, eu lembro que nessa época a minha avó vira uma produtora em massa de geleia de manga. Sim, todo mundo na Zona da Mata também. Então ela vira uma produtora de geleia de manga e essa geleia, algumas ela faz com um pouco mais de açúcar para durar mais, e existe toda uma gestão e um controle também aí para ter geleia de manga durante 6 meses, 1 ano, até o próximo verão, para algumas com mais açúcar, outras com menos, algumas congeladas, outras não, né? Então a gente tá sendo assim um resgate da minha memória e espero contemplar muitas pessoas aqui com memórias também de quem está ouvindo está na área rural ser contemplada, mas quem está na área urbana e tiver histórias assim, né? Eu queria que vocês também falassem um pouquinho como é que essas mulheres se fortalecem em outras situações para além da agroecologia. Existe, dentro dessas trocas, vocês percebem que existe algum fortalecimento das relações humanas, de ajudar mulheres que estão em situação de violência, ou grupos de sensibilização e conscientização nesse sentido? Isso é visível, não é visível? Tem que ser trabalhado com muita cautela? Como é que é? Assim, tem acho que um princípio norteador do nosso trabalho aí, é essa ideia da gente ir construindo os espaços de auto-organização das mulheres, né? E o que é isso? São esses espaços em que a gente pode encontrar nós, mulheres, para conversar sobre nós, sobre a nossa vida, e partindo muito da nossa vivência, né? E a partir dessa vivência, que é muito específica, cada uma de nós, né? A gente tem uma diversidade de situações e tal. Nesse espaço que a gente se junta, a gente vai trocando as experiências, vai falando sobre a gente e vai se reconhecendo na outra também, porque a minha história, embora eu seja, né, estou morando aqui na Zona da Mata, aqui em Viçosa, quando a gente senta numa roda com as mulheres que podem ser de outros, né, uma indígena ou uma mulher quilombola, né, de qualquer outro lugar, a gente se reconhece porque vivencia problemas semelhantes na diversidade de situações que a gente se encontra, né? Então, esses momentos são muito importantes assim, para a gente ir construindo, primeiro, né, essa noção de que a gente vivencia uma forma de opressão que é igual para todas nós, embora ela aconteça de maneiras diferentes, né, no nosso cotidiano, mas todas nós sofremos opressão por sermos mulheres. E essas coisas vão acontecendo, seja, né, dentro de casa, que é um espaço onde acontece a maior parte da violência contra as mulheres, acontece dentro de casa, né?
Acontece também nas associações, nos sindicatos, nos movimentos sociais, acontece na relação com o Estado, né? Seja na maior dificuldade do acesso às políticas públicas, ou seja, pela ação direta dos agentes do Estado, né? A polícia, por exemplo, é um agente do Estado bastante significativo nessas relações de opressão e de violência no campo, né? E esses espaços que a gente vai construindo, isso é uma coisa que a gente sempre reforça com as mulheres. Assim, é importante que a gente também esteja nos espaços mistos, mas é fundamental que a gente tenha esses momentos entre nós, que a gente chama dos espaços de auto-organização, para que a gente se reconheça, troque as experiências e se fortaleça para resistir e construir estratégias também, né? Foi a partir desse processo nosso de auto-organização no GT Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia que a gente conseguiu incidir para dentro da ANA, fizemos inúmeras propostas de incidência em políticas públicas, fomos construindo processo de formação entre nós, fizemos pesquisa, então a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, a partir desse processo de auto-organização, assim, que eu acho que isso é um elemento fundamental da nossa ação, da nossa forma de ação para dentro do movimento agroecológico. E as mulheres da agroecologia, elas estão organizadas, né? Elas estão organizadas na sua base. Aqui na Zona da Mata, por exemplo, é um movimento sindical, que é muito forte na região, então elas estão nas comissões municipais de mulheres, tem o movimento de mulheres da Zona da Mata e do leste de Minas, né? Que a origem está no movimento sindical, hoje também tem outras mulheres que não são ligadas exatamente ao movimento, mas que estão lá, mas também tem setor de gênero no MST, né? Tem coletivos de mulheres em diversos outros movimentos, né? A CONTAG tem a sua diretoria de mulheres, que inclusive é ela que incentiva as comissões municipais, né? O fortalecimento das mulheres, a paridade na diretoria, né? Então, assim, diversos dos movimentos hoje, né? MPA, movimento também, né? As quilombolas também, elas também estão organizadas, né? A gente vê que as mulheres elas estão se organizando. Quem já não tem ainda uma comissão, um coletivo, né? Um grupo produtivo, né? Onde ela está ali junto com outras companheiras, não só produzindo, mas também debatendo questões da vida, né? E do enfrentamento à violência, por exemplo. Quem não está ainda está formando, né? A gente percebe que, de um tempo para cá, inclusive, as mulheres começaram a perceber mais que elas podem se juntar com as vizinhas, por exemplo. E aí a gente faz um trabalho de monitoramento da produção das mulheres, né? E vai muito às comunidades, inclusive esse próprio monitoramento da produção vira um elemento aí para a organização das mulheres, né? Elas se juntam para falar da produção e para trocar a experiência da produção delas. Daqui a pouco elas também estão falando da dificuldade que elas têm de sair de casa para ir na reunião, porque o marido não fica com os filhos, não compartilha o trabalho doméstico, ou não deixa ela sair porque é ciumento, porque ele acha que manda nela, que ela é uma propriedade dele, né? Então, assim, nesse trabalho e nessa reunião que era, às vezes, para fazer um doce, você acaba, né, fortalecendo ali um coletivo de mulheres e é um processo de enfrentamento ao patriarcado, ao machismo, né? Teve uma vez que eu ouvi num coletivo assim: se você me bater de novo, eu vou lá pro coletivo e de lá eu não saio até você sair da minha casa. Então a gente vê a importância dessas ações conjuntas das mulheres, essa rede de apoio, né? Sim, inclusive empodera elas a enfrentarem a violência que outras mulheres estão sofrendo. Tem uma agricultora aqui da região que ela conta essa história, assim, até emocionante de ver. Elas foram para a praia, né? A pessoa da terceira idade fez um passeio, né, para o Espírito Santo, e elas foram para a praia. E chegaram lá, era o pessoal da terceira idade, e chegaram lá, eles viram que uma das senhoras, que o marido estava lá, ela estava sofrendo violência por parte do marido. E, assim, tanto violência sexual como violência física também, agressão física. E elas, só que não era na frente delas, mas elas começaram a perceber que aquela mulher estava sofrendo violência, e até que elas, né, o marido vai e chama ela para ir para casa, e as mulheres
senta do lado dela e fala assim, não, você vai ficar com a gente, você vai ficar aqui na praia. E a mulher se fortalece e fica ali, né? E o marido começa a ficar cada vez mais enfurecido com essas mulheres que estavam impedindo ele de mandar na mulher dele. E aí até que ele tá brigando com essa mulher na praia, e aí uma delas percebe assim que está tendo, né, uma questão, né, um problema, que ele estava ameaçando afogar ela, matar a mulher no mar e tal. E aí ela vai e fala assim, não, você não vai fazer isso. Começou a discutir com o cara e daqui a pouco chamou as outras mulheres, todas elas cercaram ele e, né, e ele teve que largar a mulher, teve que parar de agredir. E aí, assim, eu acho super bonitinho que ela fala, ela virou e falou assim, você está pensando o quê? Aqui é um movimento de mulheres, né? Você não está lidando com qualquer uma, não, né? E tal. Eu acho isso ótimo, né? Porque elas super se empoderaram nessa história de que nós temos que não só nos organizar, mas também defender não só a gente, como as outras irmãs, como as vizinhas, as amigas, né? Isso é muito bonito. Sensacional. Eu acho que esse segundo bloco trouxe uma força indescritível. E vamos para o terceiro bloco, para os olhares que nós estamos construindo, né? Vamos dar início ao terceiro bloco. Nesse bloco eu gosto de dizer que são os olhares que nós gostamos de construir. A gente já falou de como o mundo vê as mulheres, como as mulheres estão se movendo para mudar essa perspectiva. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho a perspectiva de vocês dentro do contexto do Centro de Tecnologias, dentro dos grupos que vocês já fazem parte. A Beth falou sobre os acompanhamentos. E também queria que a Lilian falasse um pouquinho sobre a cerveja libertária. Fiquei muito curiosa para saber como é que a cerveja libertária foi criada e como é que tá, e como é que é uma cerveja feminista, né? Então, Beth, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o projeto que você desenvolve com as mulheres aqui, das cadernetas. Eu vi que você, no bloco anterior, você já deixou uma deixa. Eu queria que você explicasse pra gente como é que é esse trabalho. Então, a gente, aqui na Zona da Mata, junto com o Movimento de Mulheres, a gente criou um instrumento, né? Um instrumento para medir a produção das mulheres, para monitorar a produção das mulheres, né? Não só medir. E que é a caderneta agroecológica, né? É um instrumento muito simples, porque ele é um caderno com 4 colunas, e em cada coluna, né, uma coluna é para anotar aquilo que ela produziu, que foi para venda, para o consumo, troca ou doação, né? Então são 4 colunas, porque tudo que ela colheu ali, ou seja no quintal, na lavoura, né, no espaço onde ela trabalha, ela vai destinar para uma dessas 4 coisas, né? Ou vai ser consumido, ou doado, ou trocado, ou vendido, né? E, bom, já existe... primeiro que na agricultura familiar é muito difícil pessoas que anotem. O hábito de anotação, mesmo daquilo que vende, não é uma cultura difícil de implementar, né, na agricultura familiar. Agora, sim, você até ainda encontra as pessoas que anotam aquilo que vende, mas aquilo que troca, que consome, que doa, eu acho que nunca ninguém tinha feito, nunca nenhuma dessas mulheres aí tinha feito isso. E a caderneta propõe isso aí, né? E aí, quando elas vão, e o que a gente propõe é que elas fiquem monitorando, né, de preferência durante 1 ano, para você conseguir perceber aí também na sazonalidade o que muda, né? Porque, assim, com o resultado desse monitoramento, você traz reconhecimento para a produção das mulheres, como você também traz elementos para um novo planejamento até dessa mulher, da horta dela, do trabalho dela, né? Então, assim, a gente propõe que elas fazem isso aqui na Zona da Mata, fizeram isso, a gente começou aqui a fazer esse trabalho com as mulheres em 2013, né? Aliás, antes disso, né? Em 2011, antes a gente chamava de calendário agroecológico, né? Só tinha 2 colunas, mas já eram as 4 coisas, só que colocava, fazia 2 colunas só, anotava aquilo que trocava ou vendia na mesma coluna, o que consumia ou doava na mesma coluna. E aí, em 2013, a gente chega a esse formato que a gente tem hoje das 4 colunas, né? Então, assim, diversas mulheres aqui na Zona da Mata
já fizeram esse monitoramento e assim, o resultado é uma revolução, assim, né? Eu apelidei da revolução silenciosa dos quintais das mulheres, né? Que ninguém nota que aquela produção está ali. Assim, mesmo nem assistência técnica pública, nem as nossas organizações aí que trabalham com agroecologia, a gente não percebia essa produção, né? Ou seja, qual era a movimentação econômica que tinha no quintal daquele, né? E a caderneta, ela acabou demonstrando isso. Então, essa coisa mesmo que eu tinha falado da produção do consumo, né? Quando a gente sistematizou as cadernetas da Zona da Mata em 2014, a gente descobriu, porque assim, quando eu vim aqui para a Zona da Mata, o pessoal dizia assim, olha, o que mantém a agricultura familiar na Zona da Mata é a produção do café. E a sistematização da caderneta mostrou que não. Na verdade, é a produção para autoconsumo. Porque se as famílias não estivessem produzindo tudo aquilo que comem praticamente, a renda do café não seria suficiente para sustentar as famílias, os filhos, né? Então, já teria tido um processo de êxodo rural, como aconteceu em outras regiões no Brasil, né? E a agricultura da familiar da Zona da Mata continua firme e forte por causa desse trabalho das mulheres de produzirem tudo que comem, né? E a caderneta, ela foi um instrumento bastante importante para demonstrar isso. Então, assim, a gente usa a caderneta aí. Tanto, a gente fala que é um instrumento político-pedagógico, né? Porque, assim, tanto ele tem essa função política, né, de revelar esse trabalho que as mulheres fazem, esse trabalho que a gente chama de invisível, né, porque ninguém percebe que é feito, como também ele é pedagógico quando as mulheres conseguem aprender, inclusive mais sobre a sua produção, de como se deve produzir a partir do momento que elas monitoram. Então, muitas mulheres, por exemplo, perceberam, tem um caso aqui que eu gosto muito de contar, que é uma mulher que ela fazia doces, faz até hoje, doces e tal, para vender. E colhia café, e trabalhava na produção de café, né? Quando chega a época da colheita de café, todo mundo para tudo que está fazendo e só vai colher café. E assim a família dela fazia. Quando ela fez a caderneta, quando ela monitorou e tal, e sistematizou, eles sentaram, né? A família sentou para olhar para aquilo. O que eles perceberam? Que era uma bobagem ela parar de produzir doce para fazer café, porque ela ganhava mais dinheiro com doce do que com café. E nunca mais essa mulher colheu café, né? Porque até hoje o pessoal vai e é melhor contratar uma outra mão de obra para colher o café do que ela parar de produzir doce, já que aquilo ali é muito importante para a renda da família, né? Então, isso foi uma coisa que ela percebeu quando ela monitorou a caderneta, né? E tem esse outro processo político que ele tem sido muito importante, né? Que aí isso vai para além da Zona da Mata. Na verdade, a gente começou aqui, né? Mas depois isso foi para o Brasil todo, através do GT Mulheres da ANA. E a gente agora, a gente fez aí um processo também nacional de monitoramento dessa produção. E agora a gente continua ainda sistematizando em 6 estados da região Nordeste, em parceria com o FIDA, né, que são projetos apoiados pelo FIDA no Brasil, e a gente também está apoiando aí, né, trabalhando nessa sistematização, né, dessa produção. Então, assim, esse trabalho aqui que a gente faz, ele foi, né, se expandindo, começa na Zona da Mata, né, atinge... Já está no Brasil inteiro? Já está no Brasil inteiro. Né? E até em outros países, né? Eu já fui da oficina das cadernetas em Montevidéu, no Uruguai, para um grupo de mulheres ali, né, periurbanas, que produzem hortaliça, e elas ficaram durante um ano também monitorando, né? Então, assim, e é um trabalho muito bacana, porque eu acho que tanto demonstra essa força da produção das mulheres, demonstra a renda, que mesmo a renda monetária, muitas vezes elas não lembram, né? Porque o dinheiro vai entrando e elas vão gastando com coisas da casa mesmo, com coisas para os filhos, né? Que chega no final do mês ela não tem dinheiro nenhum e ela parece que ela não ganhou dinheiro, né? A partir do momento que ela nota aquilo, ela percebe que assim, nossa, a renda dela é superior à renda da produção principal da propriedade, que geralmente é o homem que administra, né? Elas não têm muita autonomia para vender café. Quem vende o café é o homem. E muitas vezes ele que decide o que vai fazer com o dinheiro do café, né? E, no entanto, elas estão produzindo muito mais renda,
né? E isso não é reconhecido, não está na mesma proporção, nem é a mesma lógica. Não, então vocês têm esse dinheiro aí para vocês decidirem o que vão gastar, né? Nossa, é um processo, assim, emancipador, né, para as mulheres. É fantástico. Mas acho que o uso da caderneta agroecológica pelas mulheres a gente fala, né, dessa ideia de ser um instrumento político-pedagógico, mas realmente é uma coisa muito poderosa, assim, é um instrumento muito simples e que faz com que as mulheres possam olhar para si mesmas e reconhecer todo o trabalho que elas fazem. Muitas mulheres falam assim, nossa, a gente chega cansada no final do dia, está exausta, e você olha para trás, parece que você não fez nada, né? E a caderneta ajuda a mostrar isso que está sendo invisibilizado, né? Por essa ordem social mesmo, né? De dar valor só para aquilo que que gera dinheiro e tudo. E uma outra coisa que eu acho bastante interessante assim nesse processo das cadernetas é como que as mulheres vão assumindo para si mesmas essa ideia delas serem produtoras, né, de serem agricultoras, de que elas estão produzindo, e isso ser uma forma delas também superarem processos de violência dentro de casa, porque quando ela olha, né, para aquilo tudo que ela está fazendo, consegue ver a contribuição econômica, né, monetária ou não monetária daquilo para a família, muda a correlação de poder dela dentro de casa, assim. Então, tem uma série de relatos das mulheres falando como que, na hora que ela viu, né, que a contribuição que ela dá, ela já começa também a discutir com o marido numa relação mais igualitária para tomar decisões, assim. Por um outro lado, várias mulheres contando também que, a partir do uso da caderneta, elas conseguiram, principalmente mulheres do meio urbano, né, que a gente chama de agricultoras urbanas, elas conseguiram provar para a assessoria técnica estadual que elas são agricultoras. Então, tem um documento que reconhece, que é o documento de aptidão ao PRONAF, né, a DAP, que reconhece a condição daquela mulher como agricultora. Sem as cadernetas, elas podiam falar, mas aquilo era uma coisa invisibilizada. Então, a caderneta permitiu também que elas tivessem acesso à DAP e, a partir daí, a uma série de outras políticas públicas, né? Inclusive, algumas conseguiram se aposentar. É isso que eu ia falar. A política também de previdência social, né? No meio rural é uma condição de seguridade especial. Embora tenha mudado várias coisas, né, a partir da reforma da Previdência, várias mulheres também relatam que conseguiram comprovar, né, que um dos documentos que contribuiu, né, para comprovar a condição delas como agricultoras foi a caderneta, porque elas têm tudo anotado ali. E o que a gente propõe é que a caderneta seja um instrumento de anotação daquilo que é a produção protagonizada por elas, né? Então, aquilo que elas têm responsabilidade, que elas sentem que, se elas não fizerem, ninguém vai fazer, é aquilo que vai para a caderneta, né? E só uma outra coisa que eu tenho achado bastante interessante, assim, que está aparecendo agora nas cadernetas, é os serviços. Então, as mulheres fazem, algumas já estão começando a anotar, por exemplo, a faxina que ela faz dentro de casa. Porque aquilo é um trabalho, né, que não é considerado como trabalho, o trabalho doméstico e o trabalho de cuidados, de modo geral, a gente entende, né, a sociedade entende que é uma coisa, a mulher faz porque ela ama, né, porque ela tem, né, por causa do amor à família e tal, né, e o que a gente fala não, é que isso é um trabalho que ele precisa ser reconhecido como trabalho. E, então, elas têm já anotado a faxina que faz dentro de casa e depois vai lá e mostra, né? Olha a contribuição do que eu tô dando, né, a partir do meu trabalho, não só na produção de alimentos, mas também do serviço que eu presto aqui dentro de casa. Então, tá rolando uma revolução... Revolução silenciosa, E como que a agroecologia influenciou na produção da cerveja? Como é que surgiu a ideia de fazer uma cerveja feminista? Para a gente, assim, no movimento agroecológico, tem uma afirmação, né, nesse diálogo também com o movimento de segurança alimentar, que a gente fala que comer é um ato político, né? Porque quando a gente está comendo um alimento agroecológico, a gente está favorecendo um determinado modelo de sociedade que a gente acredita, né? Que está pautado em relações de solidariedade, de reciprocidade, numa produção mais saudável.
E ao passo que quando a gente consome um salgadinho, né, super mega industrializado, a gente está promovendo, ou quando a gente consome uma Coca-Cola, a gente está promovendo um outro modelo de sociedade que é com base na concentração das grandes corporações e tudo, né? E eu e a minha companheira, a Tayane, a gente gosta muito de beber cerveja, né? Como boa parte da mulherada do movimento agroecológico. Então, a gente começou a se questionar sobre o que a gente estava consumindo. A gente fala que comer é um ato político e a gente começou a pensar também que beber também é um ato político, né? Quando a gente começa a tomar, né? Você toma uma cerveja industrializada, né, da Ambev, por exemplo, que é uma das grandes corporações, né, de bebidas no Brasil, né, transnacional, a gente está consumindo, além de ser um produto que praticamente não é cerveja, né, porque tem boa parte dos ingredientes que se utiliza ali são a parte de milho, e o milho é um milho transgênico. Além disso tudo, né, da gente estar favorecendo diretamente um modelo de expropriação do território no campo, a gente está favorecendo um conglomerado aí de empresas e de pessoas que têm outros valores, né, que não são aqueles valores que a gente quer promover na sociedade. Então, a gente começou a pensar, poxa, vamos começar a fazer a nossa cerveja, né, pensando na nossa autonomia. E isso acabou dando certo, porque as pessoas começaram a gostar também, a gente, né, compartilha muito com amigos e tudo, e daí surgiu essa ideia da Libertária como um empreendimento econômico. Mas anota na caderneta. Então, a gente começou a anotar, mas a gente acabou ficando muito bagunçada assim, na parte da administração, e a meta é que para esse ano a gente consiga concluir a nossa caderneta, que a gente começou no ano passado. Mas uma das coisas assim da Libertária é que a gente começou a fazer cerveja também muito nessa ideia de recuperar o papel das mulheres na produção da cerveja, que, né, tem um monte de estudos aí que indicam que foram as mulheres que criaram a cerveja, né? Justamente porque as mulheres que ficavam mais responsáveis por fazer o pão e, né, num dado momento aí surgiu a cerveja. Acho que a gente pode depois conversar melhor sobre isso. Mas ao longo do tempo e com a implantação do capitalismo, né, esse processo da produção da cerveja foi sendo expropriado das mulheres e os homens passam a assumir isso. Então, em muito poucos anos, assim, as mulheres simplesmente sumiram do mercado de produção de cerveja, né? Então, a nossa ideia também com a Libertária é a gente recuperar esse papel e reconstruir essa história, dando visibilidade também para o papel das que nos antecederam nesse processo, né? Então, a gente se inspira muito também, quando a gente vai fazer uma receita, a gente se inspira muito nas feministas que nos antecederam e nas feministas que estão construindo as lutas com a gente e tudo, para a gente poder homenagear, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cerveja, que é a American Pale Ale, que é uma que a gente chama de APA Sempre Viva, que a gente fez em homenagem à Sempre Viva Organização Feminista, que é uma organização lá de São Paulo e que foi quem inspirou a gente no movimento agroecológico a ir construindo essas conexões entre feminismo e agroecologia, né? Tem um outro estilo de cerveja que a gente produz, que é a Cream Ale, que é uma cerveja que a gente pensou em homenagem às agricultoras, porque a gente começou a produzir ela para o Encontro Nacional de Agroecologia, que foi em 2018, em Belo Horizonte, e a gente queria que tivesse uma cerveja que as mulheres que estão acostumadas a tomar outros tipos de cerveja mais comerciais gostassem também, né? Porque senão você já entra com uma cerveja super lupulada, né? A cerveja amarga pra caramba, e não é uma cerveja que as pessoas estão acostumadas, né? Então, a gente fez em homenagem às mulheres agricultoras. E agora a gente está desenvolvendo uma India Pale Ale, que é uma cerveja em homenagem a Maria Emília Pacheco, que é uma grande inspiradora nossa, tanto para o movimento feminista, mas também para o movimento da agroecologia e de segurança alimentar, que vai chamar Maripa Emília, que a ideia é que a gente consiga lançar aí agora esse semestre. Sensacional. Vocês conseguem perceber que as mulheres, nesse movimento pós década de 80 e 90, estão se mobilizando cada vez mais para se reconectar com as suas histórias? Você falou da cerveja, a gente falou aqui várias vezes no
no contexto da agroecologia, da reconexão com técnicas dos povos tradicionais. Vocês percebem que esse movimento está cada vez mais forte? A gente pode esperar que esse movimento se fortaleça cada vez mais? Eu acho que existe um processo de retomada aí, né, de vários processos. Uma né? reintegração de posse, igual a Érica Malunguinho falou? Exatamente. Porque, assim, eu acho que durante muito tempo, quase toda a história da humanidade, né, a gente tem essa desigualdade, né? Algumas pessoas, né, foram excluídas para que outras né, fossem incluídas. Algumas tiveram que, por exemplo, cuidar do trabalho doméstico, que ninguém queria, porque para outras poderem sair de casa, né, e fazer, né, o que querem. E, assim, alguns tiveram que trabalhar para que outros tenham lucro, né? Então, a gente tem uma história aí de muita exploração e de muita expropriação. Então, essa coisa das mulheres aí não foi só na cerveja, não, né? A própria agricultura mesmo é uma invenção das mulheres, né? E aí, quando a agricultura deixa de ser para produzir alimento e se torna negócio, né? Ou seja, uma fonte de lucro, aí sai da mão das mulheres. Enquanto era para produzir comida, aí beleza, as mulheres estão ali. É para ganhar dinheiro, então peraí, deixa eu tirar a mulher daqui, eu que vou assumir isso. E isso acontece até hoje, né? Nas experiências, né, de agroecologia mesmo. É muito comum a gente ver aí alguém que está bombando, né, com experiência agroecológica e tal, uma mulher que começou, e aí quando aquilo, né, começa a ter muita visibilidade, é o homem que assume, ele começa a falar, ele começa a dar entrevista, ele que fica famoso, né? Então, assim, eu acho que tem esse processo de retomada, sim, ainda bem, né? E eu acho que essa história da cerveja ela é muito importante. E aí não só da cerveja, né, pela retomada do trabalho das mulheres, mas como a gente vê a cerveja também como um símbolo de autonomia das mulheres, né? Então, essa coisa sempre de que os homens iam para os bares e as mulheres tinham que ficar em casa, né? Então, o lugar de mulher em casa, os homens ficam na rua, no espaço público, eles podem beber, é feio mulher beber. Então, tem muitas mulheres assim, né, da classe trabalhadora e as mais pobres que nunca se deram o luxo de sentar num boteco, por exemplo, e tomar uma cerveja. E muitas vezes, no movimento, elas fazem, né? E assim, a gente sempre faz isso, a gente faz reunião, qual é o boteco que a gente vai, né? Porque isso aí é um ato político também, né? E aí, para mim, não tem coisa mais, né, autônoma do que a gente ter a nossa própria cerveja feminista, né? E aí a gente agradece a Lilian Thay aí pelo trabalho delas, que a cerveja é ótima, viu, gente? Experimentem. A cerveja libertária já tem em BH, né? Tem em Viçosa. Tem que começar a romper as fronteiras de Minas, Lilian. Quando é que você vai fornecer para o Brasil todo? Né? Eu acho que nós fechamos bem aqui o que nós gostaríamos de desenvolver. E agora nós vamos para o bloco do Caleidoscópio. E dando continuidade aqui ao nosso Caleidoscópio, é o nosso bloco de indicações. Se você chegou nesse episódio, nesse momento, pela primeira vez no Olhares, esse é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas para que possam indicar alguma coisa que tem a ver com o que a gente conversou aqui. Vamos começar pela Beth. Beth, o que você tem para indicar para a gente? Para saber mais sobre isso, né, sobre a agroecologia e a relação da agroecologia com as mulheres e o feminismo, vocês podem acessar o site do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, que é www.ctazm.org.br. Bom, lá a gente tem, né, tem material sobre as cadernetas, essas coisas que a gente falou, sobre a produção das mulheres e tal. E tem duas outras indicações que eu queria fazer, que são de filmes, né? São curtas. Um se chama Outras Marias, está disponível no YouTube, que na verdade, são 4 agricultoras aqui da Zona da Mata falando sobre feminismo e agroecologia. E um outro que se chama As Sementes, que foi feito a partir do trabalho, né, da tese da Emma Ciliprandi, que também é uma entrevista com 4 agricultoras, só que aí são de regiões diferentes do Brasil, também sobre feminismo e agroecologia. Legal, os links vão estar aqui no nosso post. E você, Lilian, o que tem para indicar para a gente? Então, tem um site bem bacana, que é o site da SOF. Lá a gente encontra muita coisa sobre o movimento feminista, principalmente, né, a partir desse olhar aí da Marcha Mundial das Mulheres,
muita coisa sobre economia feminista. O que tem escrito aqui no Brasil, boa parte sai dali. E também coisas sobre essa conexão da agroecologia com o feminismo, né? A partir do trabalho que a SOF desenvolve também lá em São Paulo. E também tem o Instagram da Libertária, que é @cervejalibertaria, e lá a gente vai colocando várias notícias também sobre as nossas produções e outras informações também a respeito do mundo cervejeiro e tal. Ótimo. Os links também vão estar aqui. Eu vou dar uma indicação um pouco mais não dentro da temática agroecológica, mas eu acho que acaba tendo um pouquinho de relação. Eu assisti recentemente a série Years and Years, que é uma série da HBO e é uma série que fala sobre futuro, né? Conectando com esse episódio, me lembrei aqui que tem uma parte da série, dando um pequeno spoiler, mas sem dar, que fala de alimentos que não existem mais. Então, eu acho que é uma forma também da gente estar repensando esse futuro que a gente está construindo ou que a gente não deseja construir, né? Então, vale muito a pena assistir essa série aí da HBO, que chama Years and Years. Bem, é isso. Queria agradecer a presença de vocês aqui, essa oportunidade de estar compartilhando esses saberes. Aprendi muito aqui. Aprendi e me reconectei com o meu passado nesse momento. Queria agradecer essa disponibilidade de vocês. Eu sei que o centro está de férias. Está de férias, não está? O centro? Não, o CTA não está de férias. Quem está de férias sou eu. Então eu queria agradecer a Beth, que está de férias aqui. Está de férias e a trabalho aqui no Olhares. Lilian, obrigada pela sua disponibilidade também. Está sendo um prazer enorme para mim estar divulgando o trabalho de vocês dentro do Olhares. Muita gratidão e muito sucesso nesse trabalho que vocês têm feito. Então, queria agradecer também, né, o espaço que o Olhares está dando para a gente aqui, para o nosso trabalho. É sempre importante a gente poder divulgar. E a gente queria aproveitar, então, a divulgação, né, e dizer que a gente, do GT Mulheres da ANA, está aí no processo de construção do Encontro Nacional de Mulheres Negras, Indígenas e Quilombolas da Agroecologia, que vai acontecer em junho de 2021, mas que ao longo agora do ano de 2020 a gente vai estar no processo preparatório. Então vão estar acontecendo oficinas, né? Oficinas nos eventos que já estão, né, que já vão acontecer aí da agricultura familiar e das mulheres esse ano, e também algumas oficinas específicas, né, para indígenas e quilombolas. E para acompanhar esse processo, pode ser através da página da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia, que é www.agroecologia.org.br. É isso, acompanhem lá o site da ANA e fiquem por dentro, divulguem para os coletivos, né? Principalmente o pessoal que está trabalhando com essa área. É bom a gente estar divulgando aí esse fortalecimento da agroecologia. Olhares Podcast. Só de ouvir dá para ver que é diferente. Obrigada, pessoal. Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.